A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como título Aprendendo com a História, Orgulho e Humildade. Essa dinâmica ela vai enfatizar a importância de evitar a soberba e a arrogância, aprendendo a confiar em Deus e a manifestar amor e bondade em nossas vidas. E o que é que você vai precisar nesta dinâmica? Papel, caneta, folha, em branco, como eu disse, papéis impressos com situações do tema que nós vamos passar. Então nós vamos citar 3 casos interessantes num papel. Você pode colocar num papel impresso e colocar no grupo, conforme nós vamos mostrar aí, espalhar no grupo, 3 grupos, para eles debaterem sobre o assunto. Daqui a pouco eu explico a você como é que vai ser, tá? Então você vai começar a dinâmica explicando brevemente a história dos Edomitas, que está lá no livro de Samuel, destacando a recusa deles em permitir que o povo de Israel passasse pelo seu território e a alegria demonstrada quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônicos. Então os edomitas, eles tinham essa rixa contra o povo de Israel. Primeiro, eles não deixou o povo de Israel ir para a terra prometida passando pelas suas terras. Depois, quando Israel foi levado cativo, eles se alegraram com isso. Então você vai explicar como essas atitudes demonstrou orgulho e arrogância, e aí vai contrastar com a postura de humildade e confiança em Deus que os alunos realmente devem buscar, que eles realmente devem ter. Como é que você vai fazer essa dinâmica? Bom, depois de explicar esse contexto histórico, você vai dividir a sua turma em 3 grupos, como eu disse, tá? 3 grupos, dividido a turma, e aí cada grupo vai ter uma folha de papel impressa com diferentes situações relacionada, uma ao orgulho, outra relacionada à arrogância e outra relacionada à humildade. Então são 3 histórias. A primeira história, rapidinho, é uma história relacionada ao orgulho, onde um membro de uma igreja evangélica, ele participa de um culto de louvor e no final recebe muitos elogios por sua habilidade de cantar, muito bem. Então esse indivíduo ele começa a desenvolver um senso de superioridade em relação aos outros membros da igreja, que não tinha o mesmo talento, a mesma habilidade musical que ele tinha. E ele começa a se vangloriar dessas habilidades que ele tinha e, inclusive, recusa trabalhar numa equipe, acreditando que a sua contribuição é mais valiosa do que a dos outros. Essa é a primeira situação. A segunda, de arrogância, é de um pastor de uma igreja. É bom deixar claro que cada uma dessas histórias são fictícias, tá, gente? Então, esse pastor da igreja evangélica, uma igreja reconhecida por sua eloquência, pelo seu conhecimento, e aquele pastor tinha muita eloquência, tinha muito conhecimento teológico. Mas com o passar do tempo, ele começa a menosprezar os membros da igreja que não possuíam o mesmo nível de conhecimento, de habilidade, de expressão que ele tinha. E ele começa a se sentir superior às demais pessoas que estavam ali na igreja. E utiliza a sua posição de liderança para impor as suas opiniões, sem levar em consideração as perspectivas e experiência dos outros membros. A terceira situação é uma situação de humildade. Que situação é essa? Durante uma reunião de estudo bíblico, um membro da igreja evangélica reconhece que cometeu um erro em uma interpretação anterior que ele fez da Bíblia. Em vez de ficar na defensiva, tentar se justificar, ele humildemente pede desculpa, se humilha, Então, são 3 casos bem interessantes que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você copiar, colar, tá? E poder distribuir para a sua turma, quando você dividir os grupos, tá certo? Bom, o que é que você vai fazer ao entregar essas histórias? Você vai pedir que eles discutam as consequências dessas atitudes e como ela se relaciona
com a história dos edomitas, né? O orgulho deles. Então, cada grupo deve analisar a situação e, em seguida, compartilhar com a turma a reflexão que eles fizeram. Em seguida, distribua folhas em brancos para que cada aluno reflita individualmente, já não vai ser mais em grupo, tá? Então, vai ser uma reflexão individual sobre a importância de evitar o orgulho, a arrogância na vida de cada um de nós. Eles devem pensar em situações em que eles se sentiram tentados a agir com soberba ou até com revanchismo. E como eles poderiam ter agido de forma diferente, revestidos de amor e de bondade. Aí você pode, inclusive, entregar aos seus alunos folha de papel, lápis ou caneta, para que os alunos eles possam criar cartazes, né, com frases, ou até visuais, se eles quiserem fazer desenhos ou frases, tá? Símbolos que representem o quê? O amor, a bondade, a humildade, a confiança em Deus. Faça com que eles criem cartazes criativos. Depois da criação, cada um deles deve apresentar o seu cartaz, né? Mostrar, explicando a mensagem que estava por trás daquele cartaz. Encoraje os seus alunos a compartilhar essas reflexões individuais que eles fizeram e a importância de agir com humildade. No final, faça uma reflexão com seus alunos, enfatizando que a caminhada da vida cristã, muitas vezes, nós somos tentados pela soberba, pela arrogância, e esses sentimentos, eles podem nos levar a uma falsa sensação, até mesmo de superioridade, e nos distanciar de Deus e dos outros ao nosso redor. No entanto, a humildade e a manifestação do amor, da bondade, são características essenciais para uma vida equilibrada e cheia de significado. Nesse devocional que nós estamos trazendo para você, é muito importante refletir sobre a importância de evitar soberba e de aprender a confiar em Deus e a manifestar amor, bondade em cada uma das nossas atitudes. A soberba, gente, ela é uma armadilha perigosa. Ela nos faz acreditar que nós somos superiores aos outros. Ela nos leva a desprezar ou a menosprezar as pessoas ao nosso redor, nos afastando da humildade e do amor. A Bíblia nos ensina que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Portanto, é essencial da nossa vida reconhecer a nossa dependência de Deus, reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa. A humildade, ela nos leva a reconhecer que todas as nossas habilidades, todas as nossas conquistas são presentes de Deus. Ela nos lembra que nós não devemos nos orgulhar daquilo que nós temos, mas sim usar os nossos dons, os nossos talentos para abençoar os outros. A humildade, ela nos permite aprender com os outros, a admitir os nossos erros, a buscar o crescimento constante. Jesus nos mostrou o exemplo perfeito de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos, ensinando-nos a servir uns aos outros no amor. A soberba, muitas vezes, surge de uma falta de confiança em Deus, quando nós confiamos apenas em nossas próprias habilidades, em nossas próprias forças. Nós corremos o risco de nos tornar arrogantes, autoconfiantes. No entanto, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, reconhecendo que Ele é o verdadeiro provedor de todas as coisas boas em nossas vidas, aí a coisa é diferente. A confiança em Deus, ela nos lembra que nós somos dependentes dEle em todas as áreas da nossa vida. Ele nos capacita a andar em humildade. E a soberba e a arrogância, ela nos afasta do amor, da bondade de Deus. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não conseguimos amar, nós não conseguimos servir ao nosso próximo de uma maneira genuína. No entanto, quando nós cultivamos a humildade, a confiança em Deus, nós somos capacitados a amar como Ele nos amou. A Bíblia nos incentiva a sermos bondosos uns com os outros, compassivos, perdoadores, seguindo exemplos de Cristo.
Evitar a soberba, evitar a arrogância é um desafio constante em nossa jornada espiritual. No entanto, quando nós aprendemos a confiar em Deus e a cultivar a humildade em nossas vidas, nós somos transformados para manifestar o amor e a bondade para com os outros. A humildade, ela nos aproxima de Deus e nos permite refletir a sua imagem neste mundo. Que possamos a cada dia buscar a humildade, a confiar em Deus e a manifestar o amor e a bondade em nossas vidas, para com as pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo? Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.